Bem-vindos a mais uma análise exclusiva. Hoje a conversa é direta e de mentor para líder. Vamos pular as introduções longas e olhar bem de perto para aqueles platôs internos, muitas vezes silenciosos, que toda a liderança de alto desempenho acaba enfrentando. Não vamos falar de planilhas financeiras, métricas de vendas ou marketing por aqui. O foco é o que acontece na mente e nas atitudes de quem está no comando quando um negócio de sucesso, de repente, parece estagnar. É aquela hora exata em que a empresa exige uma evolução interna que absolutamente ninguém mais pode fazer. E isso nos leva a uma verdade bem dura. O problema é que o crescimento exige ruptura. Essa frase é a base para a gente entender por que negócios fantásticos param de evoluir do nada. A questão é que ruptura nunca é confortável. Ela exige desconstruir exatamente aquilo que funcionou muito bem até agora e que, curiosamente, foi o grande responsável por trazer a empresa até o patamar atual. É aí que entramos no que chamamos de o platô silencioso. É absolutamente crucial entender esse momento quase íntimo. É quando quem lidera percebe que o modelo atual, por mais vitorioso que tenha sido, simplesmente não suporta o próximo nível de expansão. É um choque de lucidez, mas também de um isolamento imenso. Como a tela já diz, não é falta de estratégia, nem falta de informação de mercado. É uma consciência silenciosa. Quem está no comando sabe exatamente onde está o problema. Não é preciso ler outro livro ou contratar uma consultoria externa para descobrir a falha. A resposta já está lá. Só que essa mesma consciência incomoda demais, porque a partir do momento em que o problema fica evidente, escolher não fazer nada se torna um peso gigantesco. Isso nos leva diretamente à nossa próxima etapa, a âncora do sucesso passado. É exatamente aqui que grandes lideranças, muitas vezes sem perceber, acabam sabotando o próprio crescimento ao se agarrarem com unhas e dentes ao que funcionava antes. Existem hábitos antigos muito específicos que travam a evolução de qualquer negócio. Olha só alguns exemplos práticos. Tentar otimizar processos que, na verdade, já estão limitando o crescimento. Insistir em manter na equipe pessoas que claramente não conseguem mais acompanhar o ritmo acelerado da empresa. E ficar empurrando com a barriga decisões que já foram tomadas internamente há muito tempo. É impressionante notar como a gente tenta remendar e consertar coisas que deveriam ser substituídas de uma vez por todas. E o conceito de apego invisível ilustra isso perfeitamente. É aquela tentativa sutil de expandir um sistema que foi desenhado para um nível muito menor, em vez de deixar o negócio evoluir naturalmente. Ficar preso às estruturas do passado causa muito mais desgaste e atrito estrutural do que o próprio crescimento sustentável. Para colocar em perspectiva, é como tentar colocar um motor de avião em um carro de passeio antigo. A estrutura simplesmente não vai aguentar a pressão. Claro que adiar tudo isso tem um preço alto. Vamos observar o custo do adiamento? Quando se escolhe atrasar sistematicamente decisões inevitáveis, o que realmente acontece nos bastidores? De um lado, existe uma falsa sensação de controle. É aquela ilusão reconfortante de que ainda dá tempo de resolver depois, sem causar grandes turbulências. Mas do outro lado vem a realidade implacável, um esforço desproporcional. O adiamento só faz acumular pequenos desalinhamentos que se transformam em gargalos enormes. Isso cria uma equipe altamente dependente e faz com que qualquer mínimo avanço na empresa seja completamente exaustivo. Os sintomas desse adiamento são inegáveis, pesam no bolso e na operação. A gente vê um aumento drástico da tensão interna, uma queda brutal na clareza operacional em todos os setores. As decisões deixam de ser estratégicas e viram puramente reativas. E o mais perigoso, o crescimento fica caro e desgastante. O faturamento até pode continuar crescendo, mas sem a rentabilidade devida, sem paz de espírito e drenando toda a energia da liderança. Mas como virar esse jogo? É hora de falar sobre os passos concretos para superar esse medo interno. Para desmantelar essa resistência emocional à mudança de uma vez por todas, o caminho passa por 4 passos definitivos. Primeiro, reconhecer de verdade o limite do sistema antigo. Segundo, abrir mão do controle sobre papéis que já estão ultrapassados, aceitando que a verdadeira liderança agora precisa atuar de outra forma. Terceiro, parar de negociar com o que já está muito claro na própria cabeça. E quarto, abraçar o desconforto de encerrar ciclos. Não tem outro jeito. A evolução real exige abandonar os mecanismos de controle velhos para abrir espaço para a construção do futuro. E essa transformação nos leva à arte da verdadeira delegação. O grande pulo do gato aqui é transferir responsabilidades com eficácia, mas sem perder a essência da liderança. A verdadeira delegação não é só sair distribuindo tarefas para a equipe, de jeito nenhum. É estruturar as operações de um jeito inteligente e cortar aqueles excessos que só drenam energia, para que a equipe fundamentalmente pare de ser dependente de uma única figura.
No fundo, é remover a liderança central da incômoda posição de principal gargalo operacional da empresa. Essa frase resume perfeitamente a mentalidade que a gente precisa ter. O próximo nível não exige mais informação, exige decisão. Nessa fase do campeonato, quem lidera não precisa ficar buscando freneticamente por ferramentas milagrosas, dezenas de novos indicadores ou planilhas super complexas. O que realmente falta, na imensa maioria das vezes, é simplesmente a coragem para bancar e sustentar os ajustes operacionais e de equipe que precisam ser feitos. Chegou a hora de tomar a decisão para o próximo nível. Existe uma conexão profunda e inquebrável entre a expansão interna e a trajetória externa da empresa. Basta observar esta frase. A expansão do negócio sempre acompanha a expansão da liderança. Crescer exige um movimento contínuo de revisão interna. Aquilo que lá atrás deu segurança, estabilidade e a sensação de dever cumprido precisa eventualmente ser totalmente ressignificado. O teto de crescimento de qualquer negócio sempre será o limite mental e emocional de quem pilota a operação. O ponto de ouro para levar daqui é o seguinte: quem prospera de forma tranquila e lúcida ajusta a rota conscientemente muito antes de chegar a um ponto de quebra ou colapso. É preciso ter atenção aos sinais e antecipar a mudança. Jamais se deve esperar a operação ficar completamente insustentável para só então agir. Para fechar essa nossa análise de hoje, fica uma pergunta bem provocativa para reflexão. O que já se sabe que precisa mudar, mas ainda está sendo sustentado? A ideia aqui é realmente refletir sobre as decisões que vêm sendo empurradas com a barriga. O crescimento genuíno acontece quando se tem a coragem inabalável de soltar o que já não sustenta o próximo nível. Um abraço para quem nos acompanhou até aqui e até a nossa próxima exploração.